Toda vez que fecho os olhos, ainda consigo ver o rostinho dele. Tão pequeno, tão inocente. Eu tinha só 17 anos. E o mundo parecia desabar sobre mim. Bom dia, meus amados. Eu sou a Dona Chica, tenho 85 anos e hoje vou compartilhar uma história muito emocionante da minha vida. Antes de começar, quero pedir que você que está me assistindo agora, se inscreva no canal, deixe seu like e me conte de onde você está assistindo. Isso ajuda eu a continuar a contar minhas histórias para vocês. Sabe, eu já vivi muita coisa nessa vida. Já perdi gente que amava, já vi neto nascer, já cuidei de vizinho doente, já passei fome e já dancei forró em noite de lua cheia. Mas tem um dia que nunca saiu da minha cabeça, nem por um segundo. Foi numa manhã abafada de janeiro, o céu estava claro, mas dentro de mim só tinha escuridão. Eu lembro de olhar para o espelho e quase não me reconhecer. Eu estava tão magra, tão assustada, mas com uma barriga grande, carregando a única coisa que fazia sentido para mim, naquele momento, meu bebê. Eu estava grávida de 7 meses quando minha mãe descobriu. Ela ficou branca igual lençol. Meu pai não falou nada, só se levantou da cadeira e saiu. Naquela época, uma menina grávida, sem marido, era uma vergonha. Eu não tinha escolha. Me mandaram embora no outro dia mesmo, sem direito a perguntar para onde. Só disseram que era pro meu bem e pro bem da família. Fui parar na casa de uma tia distante, no interior. Lá, ninguém falava muito. Me deram um quarto pequeno e comida no prato, mas era como se eu tivesse desaparecido do mundo, escondida, enterrada viva, no dia que ele nasceu. Meu Deus! Eu estava sozinha, com uma parteira. Era de madrugada, fazia calor e eu tremia inteira. A dor era absurda, mas eu nem gritava. Tinha medo que alguém ouvisse. O parto foi difícil, mas quando ele nasceu, quando eu ouvi aquele chorinho fraco pela primeira vez, tudo parou. Ela me deixou segurar ele só um instante. Um segundo. Foi o suficiente para eu sentir o cheirinho da pele dele, para ver que ele tinha os dedinhos tortos, iguais aos do meu avô. Era o meu filho, meu, e eu sabia que não ia poder ficar com ele. A parteira pegou ele nos braços e disse: vai ser melhor assim. Minhaf, um dia você vai entender. Mas eu nunca entendi. Nunca aceitei e fiquei ali, deitada, sangrando por dentro e por fora, e olhando para a porta como se ele fosse voltar. Desde aquele dia, cada vez que vejo uma criança na rua, penso: será que é ele? Será que ele está bem? Será que pensou em mim alguma vez? A vida seguiu, mas aquele dia ficou congelado na minha memória, como uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Eu nunca esqueci aquele dia, e acho que nunca vou esquecer. Naquela época, ser mãe solteira era uma vergonha. Meu pai ficou furioso. Minha mãe chorava o dia inteiro. Fui mandada para longe, para a casa de uma tia, sem ninguém saber. Eu lembro bem do dia em que minha barriga começou a aparecer. Até então, eu escondia com roupas largas, com medo, mas o tempo vai passando e não tem pano que esconda o que cresce dentro da gente. Minha mãe foi a primeira. Um dia, me chamou na cozinha com aquela cara séria e perguntou: você está grávida, menina? Eu não consegui responder. Escoré. Ela chorou também, mas o dela era um choro diferente. Era choro de desespero, não de compaixão. No fim da tarde, quando meu pai chegou, ela contou. Ele não disse uma palavra, só pegou o cinto que pendurava atrás da porta e foi para cima de mim. Você vai acabar com essa família. Vai virar uma igual aquelas da rua. Aquelas palavras me doeram mais do que qualquer tapa. Depois disso, tudo aconteceu rápido demais. Me trancaram dentro de casa, disseram para a vizinhança que eu tinha ido cuidar de uma prima doente no interior. Uma mentira mal contada, mas ninguém ousava perguntar. Naquele tempo, todo mundo preferia fingir que não via. Uma semana depois, me colocaram num ônibus com uma sacola de roupas, algum dinheiro escondido no sutiã e um bilhete de papel escrito às pressas: vai ficar na casa da tia Zuleide. Quando a criança nascer, a gente resolve. Ninguém me abraçou, ninguém me desejou sorte, só disseram: você que se meteu nisso, agora aguente as consequências. A casa da minha tia era fria. Ela não era má, mas também não era afetuosa.
Fez o que mandaram. Me deu um quarto, me deixou quieta, só dizia: fica aí até resolvermos o que fazer com esse menino. Não me deixavam sair, nem para ir até o mercado. Eu passava os dias sentada, olhando pela janela, pensando em como seria quando ele nascesse. Será que eu ia poder tocar nele? Será que iam deixar eu dar nome? Será que iam deixar eu levar ele para casa? Mas no fundo, eu sabia a resposta. Eles já tinham decidido por mim. O bebê ia nascer e seria entregue para alguém que pudesse cuidar de verdade. Eu era só uma menina, diziam. Eu não sabia o que era amor, diziam. Mas eles não sabiam. Eles nunca iam entender o que era sentir aquele ser se mexendo dentro da gente, chatando Liv. Como sei dissesse. Estou aqui, mamãe. Fui obrigada a esconder a gravidez, a me esconder, a fingir que aquilo nunca tinha acontecido. Mas como é um amor que nasce antes mesmo da primeira troca de olhares, o parto foi em silêncio nenhuma camadura, só com a parteira. Eu queria gritar de dor, mas o medo de alguém ouvir era maior. Quando ele nasceu, chorei e sorri ao mesmo tempo. O tempo foi passando e meu corpo já não conseguia mais esconder o que carregava. Cada dia era um misto de medo e esperança. Medo do que ia acontecer comigo, com ele. Esperança de, quem sabe, no último momento, alguém mudar de ideia. Mas ninguém mudou. Minha tia Zuleide era rígida. Não me tratava mal, mas também não me tratava como gente. Era como se eu fosse só um problema, que ela foi obrigada a hospedar. A barriga crescia e os olhares ficavam mais pesados. Ela me encarar, como se tivesse vergonha de mim. Na última semana de gravidez, ela chamou uma mulher que morava mais afastada, uma parteira conhecida na região, mas que fazia os serviços em segredo, como diziam. Ela veio num fim de tarde, olhou para mim de cima a baixo e disse: quando começar a doer, manda chamar. E não grita, viu? Ninguém pode saber disso. E chegou o dia, eu senti as contrações de madrugada. A dor veio de repente e parecia que rasgava por dentro. Chamei minha tia, com lágrimas nos olhos. Ela ficou pálida e correu buscar a parteira. Tudo foi muito rápido. A mulher chegou com uma maleta velha. Me fez deitar numa cama dura, num quartinho nos fundos da casa. Lençol limpo tinha. A luz era fraca e a janela estava fechada. Fazia calor e eu suava inteira. O quarto cheirava a medo e a silêncio. Eu queria gritar. Meu corpo implorava por isso. Mas não podia. Tinha que apertar o travesseiro, morder o lençol, segurar tudo para dentro. O mundo lá fora dormia e eu dava à luz, como se estivesse cometendo um crime. A parteira era fria, direta, não dizia palavras doces, não perguntava como eu estava. Só fazia o que tinha que fazer. Depois de horas de dor, de luta, de sufoco, eu ouvi um choro, fino, fraco, mas cheio de vida. E naquele instante, o mundo parou. Ela colocou ele no meu peito, por alguns segundos. Meu coração disparou. Eu nunca vou esquecer aquela sensação. Era quente, era puro. Eu toquei na mãozinha dele, tão pequena, tão perfeita, e pensei, é meu. E tudo o que eu tenho no mundo. Mas logo, ela pegou ele de volta, enrolou num pano qualquer e disse que ia levar para limpar. Mas eu sabia que aquilo era o começo do fim. Fiquei ali, deitada, com o corpo quebrado e o coração em pedaços. Ninguém me abraçou, ninguém me disse parabéns, não teve flores, não teve sorriso. Só teve silêncio. E um vazio que se instalou dentro de mim, como se algo tivesse sido arrancado à força. Naquele quarto abafado, eu dei a luz escondida e me despedi do amor da minha vida, sem nem saber o nome que deram para ele. Ela me deixou olhar para ele por uns minutos, depois o levou embora. Disse que era melhor assim. Eu gritei por dentro, mas não tinha forças nem voz para impedir. Eu não sei quanto tempo passou depois que ele nasceu. O corpo da gente fica mole, como se não tivesse mais força para existir. Mas mesmo fraca, mesmo com a dor ainda latejando no meu ventre, tudo o que eu queria era ele nos meus braços. Só isso. A parteira voltou depois de um tempo, com ele já enrolado num paninho branco, limpo. Ele tinha parado de chorar, estava calminho, com os olhinhos fechados, como se tivesse cansado do mundo já na chegada. Ela me olhou de um jeito duro, como se dissesse:
Não se apegue. Mas eu já estava apegada, antes mesmo de ver o rostinho dele. Ela me entregou ele só por alguns minutos. Eu tremia. Senti o peso leve dele nos meus braços, como se fosse feito de nuvem. Os dedinhos tão finos, a boquinha enrugada, a pele ainda um pouco vermelha. E aquele cheirinho, meu Deus, aquele cheirinho. Só quem já segurou um filho recém-nascido, sabe? É um cheiro que nunca mais sai da alma. Eu encostei a testa na dele, sussurrei bem baixinho. Me perdoa, meu filho. A mamãe te ama. Tá, não esquece disso nunca. Mas ele era tão pequeno, nem podia entender. Talvez nem tenha sentido. Mas eu precisava falar. Era tudo o que eu podia dar a ele. A parteira ficou me olhando, impaciente. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, e ao mesmo tempo, segundos demais, ela estendeu os braços. Preciso levar. Eu não queria entregar. Meus dedos seguraram o corpinho dele com força, mas o olhar da minha tia apareceu na porta. E eu soube que era aquilo, que não tinha escolha. Ela o levou, e eu fiquei com os braços vazios. Nem pude dar nome, nem pude saber para onde iam levá-lo. Me disseram depois que foi resolvido que ele foi entregue para uma família boa. Mas o que é uma família boa para quem foi arrancado da mãe? No dia que nasceu, durante dias, fiquei deitada na cama, ouvindo o som do silêncio. Meus seios encheram de leite, mas não tinha ninguém para amamentar. A dor do corpo passou. A do peito, não. Às vezes eu penso se eu tivesse corrido, fugido, feito um escândalo, será que teria dado certo? Mas eu era só uma menina assustada, cercada de silêncio, vergana e ordens. Tudo o que eu tinha eram aqueles minutos. O breve toque da pele dele na minha, o calor daquele corpinho pequeno, e um vazio que nunca mais saiu de mim. Eu nem pude segurar meu filho direito. E foi ali que começou a saudade mais longa da minha vida. Casei, tive outros filhos, mas ninguém sabia da minha dor. Toda noite, antes de dormir, eu perguntava para Deus: será que ele está bem? Será que me odeia? A vida sagou. Ela teve que seguir, porque ninguém espera que você pare o mundo por causa de uma dor que não aparece por fora. Com o tempo, voltei para a casa dos meus pais como se nada tivesse acontecido. Eles fingiram que não sabiam. Nunca mais tocaram no e eu aprendi a fazer o mesmo, mas eu nunca esqueci. Eu tinha 18 anos quando conheci o homem com quem me casei. Era um bom homem, trabalhador, mas nunca soube da minha história. Eu tinha medo de contar. E ele me olhar, com aquele mesmo olhar de julgamento que vi tantas vezes. Então escondi, enterrei aquela parte de mim tão fundo que às vezes parecia que nem era real, mas era. Tive 3 filhos com ele. Cuidei, amei, dei tudo de mim. Mas era diferente. Eu nunca deixei de amar aquele primeiro, aquele que ninguém viu, ninguém conheceu, mas que sempre viveu comigo, aqui dentro do peito. Cada vez que embalava um dos meus filhos no colo, eu pensava: será que o outro teve colo também? Quando um deles ficava doente, eu perdia o sono e pensava: será que ele também teve alguém para cuidar dele assim? Nos aniversários, quando eu cantava parabéns para os meus filhos, no fundo eu sussurrava um parabéns para ele também, sem bolo, sem vela, sem presença. Foram décadas assim, carregando um luto que ninguém reconhecia. Um luto sem caixão, sem velório, sem fim. Eu vivia bem por fora. Trabalhei, fui mãe, fui avó, mas por dentro era como se faltasse um pedaço, uma parte minha que ficou lá atrás, naquele quartinho abafado, naquele colo vazio. E a pior parte era não saber. Não saber se ele estava vivo, se foi bem tratado, se sentia raiva de mim. Às vezes, eu sonhava com ele. Sonhava com um menino correndo num campo, de braços abertos, me chamando de mãe. Eu acordava chorando, com o travesseiro molhado. Outras vezes, tinha pesadelos. Sonhava que ele cresceu me odiando, achando que eu o abandonei, por vontade. E isso doía mais do que qualquer outra coisa. A gente aprende a sorrir mesmo com dor, a viver com o peito furado, mas todos os dias, antes do dormir, eu fazia a mesma oração: Deus, onde quer que ele esteja, cuida dele. E sei amdaia, for da tua vontade, me deixa ver ele de novo.
nem que seja por um instante. Vivi com esse vazio por décadas, e mesmo rodeada de gente que me ama, ele sempre esteve lá, silencioso, presente como uma ferida que nunca cicatrizou. Eu já tinha desistido de procurar, já achava que ia morrer sem saber. Até que um dia, chegou uma carta. E meu mundo parou de novo. Naquela altura da vida, eu já era avó, já tinha meus cabelos bem branquinhos, minhas dores nos joelhos, minha cadeira de balanço na varanda. Meus filhos já tinham suas famílias. Me tratavam com carinho, me chamavam de guerreira, mas ninguém sabia da guerra que eu travava por dentro todos os dias. Eu já tinha feito as pazes com a ideia de que talvez nunca fosse reencontrá-lo. O tempo, a distância, a falta de informação, tudo conspirava para manter aquele silêncio, até que chegou uma carta. Era uma tarde comum. Eu estava lavando umas roupas no tanque como sempre. O carteiro passou, me entregou um envelope bege, sem remetente, era simples, até meio amassado. Por pouco, eu não deixei de abrir. Quase joguei no fundo da gaveta, como já fiz tantas vezes com papéis esquecidos. Mas algo me fez parar. Meu coração bateu diferente, como se soubesse antes de mim o que vinha ali. Abri com as mãos trêmulas, e logo na primeira frase, senti o chão sumir sob meus pés. Se você é a mulher que penso que é, então eu sou seu filho. Eu não conseguia respirar. Li e reli aquilo dezenas de vezes. As lágrimas começaram a cair sem eu perceber. A letra era firme, bonita, educada. Ele dizia que não queria invadir minha vida, que só queria respostas. Dizia que cresceu sabendo que foi adotado, mas só agora, aos 50 anos, sentiu que precisava entender sua origem. Ele me contou que sempre sentiu que faltava algo, mesmo com pais adotivos amorosos, que um pedaço da história dele estava em branco, e que depois de anos de procura, uma antiga vizinha da minha tia Zuleide contou sobre a moça que teve um filho escondido naquela casa, e assim, ele chegou até mim. Eu sentei na cama e chorei como uma menina. Era um choro velho acumulado que eu nem sabia mais como soltar. Aquela carta era uma segunda chance. Era Deus dizendo: eu ouvi sua oração. Mas, junto com a alegria, veio o medo. E se ele me odiasse? E se estivesse apenas procurando por respostas frias? E se, ao me conhecer, se arrependesse? Guardei a carta no peito aquela noite. Dormi abraçada com ela como se fosse ele. No dia seguinte, com a mão trêmula e o coração disparado, eu respondi. Contei minha verdade. Sem rodeios, sem floreios, contei tudo. A dor, o silêncio, o amor que nunca morreu. E coloquei no final apenas uma frase: se ainda quiser me ver, estarei esperando, com o mesmo amor de mãe que nasceu naquele dia. Há 50 anos. Aquela carta mudou tudo. Me acordou de um luto que eu vivia calada e reacendeu uma esperança que eu já tinha enterrado com o tempo. Vi ele vindo de longe e andando devagar com os olhos marejados. E naquele momento, tudo parou. Era como se o mundo tivesse se calado para ver aquele abraço acontecer. Quando ele disse que vinha me ver, eu mal consegui dormir por dias. Anne, misturada com medo, alegria, culpa, tudo ao mesmo tempo. Eu já tinha imaginado esse momento 1000 vezes. Mas agora, ele era real. Meu filho, o meu menino, aquele que arrancaram de mim, ia bater na minha porta. Preparei a casa como se fosse festa. Mandei limpar tudo, tirei do armário a toalha de crochê mais bonita, fiz bolo de fubá, café passado na hora menos como boa mineira que sou. Até separei um retrato antigo, da época em que ele nasceu, com a esperança de que talvez, ao ver meu rosto mais jovem, ele se reconhecesse em mim. Mas a verdade é que naquele dia, o tempo voltou. Eu não era mais a senhora de cabelos brancos esperando no portão. Era a menina de 17 anos, de coração rasgado, esperando que a vida me devolvesse o que tirou. Ele chegou num carro simples. Desçu devagar, e por um instante, eu o reconheci. Não só pelo rosto que trazia traços meus e do pai dele menos, mas pelo olhar, aquele mesmo olhar do bebê que eu segurei por poucos minutos. Agora, era o olhar de um homem, mas com a mesma doçura. Meus olhos encheram de lágrimas, antes mesmo de ele dizer qualquer coisa. E ele também chorava, mãe. Foi só isso que ele disse. E eu desabei.
Não teve discurso, não teve explicação. Teve abraço, um abraço demorado, apertado, daqueles que curam ferida antiga. Me agarrei a ele como se ainda fosse um recém-nascido, como se o tempo pudesse voltar. E naquele momento, o silêncio dos anos fez sentido. Tudo o que foi arrancado de nós, tudo o que ficou perdido, ali, naquele aperto de alma, estava sendo devolvido. Ficamos assim por alguns minutos, choramos, rimos. Ele passou a mão no meu rosto e disse: "Você tem meu queixo." E eu ri, entre as lágrimas, porque era verdade. Entramos. Ele olhou cada canto da casa, como se estivesse procurando traços de si mesmo. Sentou na minha sala, tomou meu café, comeu meu bolo, e por algumas horas fomos só mãe e filho, sem culpa, sem passado, sem buraco. Mostrei fotos, contei histórias, ele me contou da infância, da adolescência, das dúvidas que sempre teve. Nenhuma pergunta foi proibida, nenhuma dor foi escondida. E quando ele me chamou de mãe pela segunda vez, e o sente que enfim, depois de 50 anos, meu coração encontrou seu lugar. Nosso reencontro foi como um filme, mas não um daqueles com final perfeito. Foi mais bonito, foi verdadeiro, com cicatrizes, com amor, com o tempo costurando tudo devagar, e com um abraço que esperou meio século para acontecer. Durante muito tempo, achei que ele me odiaria. Achei que se um dia me visse, me olharia com raiva. Mas ele me olhou com ternura. E hoje, me chama de mãe com orgulho. Depois daquele primeiro reencontro, nossa relação foi crescendo aos poucos. Não foi da noite para o dia. A gente tinha muita estrada para percorrer, muitas lacunas para preencher, muitos silêncios para aprender a lidar. Mas também havia uma coisa mais forte do que tudo isso: o desejo genuíno de estarmos presentes na vida um do outro. Ele começou a me ligar todo domingo, às vezes só para saber como estava o tempo aqui, ou para perguntar qual era mesmo a receita daquele bolo que ele adorou. E eu esperava ansiosa cada ligação, como uma menina esperando a visita do namorado. Cada oi, mãe, que saía da boca dele era como um presente, pequeno, mas imenso. No começo ele me chamava de senhora, depois virou Dona Maria, até que um dia, sem avisar, solto: Tá bem, mãe. Eu te ligo mais tarde." Fiquei muda. O coração apertou, mas dessa vez não foi de dor, foi de alegria. Um simples mãe, tão natural e ainda assim tão esperado. Ele me contou que por muitos anos teve raiva, não de mim, mas da sensação de ter sido deixado, mesmo sem saber os porquês. Mas quando leu minha carta e ouviu minha história, algo dentro dele se desfez. Ele disse: "Você não me abandonou, você foi obrigada, e mesmo assim, nunca me és." E isso para mim foi como uma bênção. Hoje em dia, ele me apresenta para as pessoas com orgulho. Essa aqui é minha mãe biológica, a mulher mais forte que eu conheci. E eu sorrio, tímida, tentando segurar a emoção. Ele trouxe meus netos para me conhecer. Um deles disse: "Agora a gente tem mais uma avó." E eu abracei aquele menino como se estivesse abraçando meu filho pequeno de novo. Ele me manda fotos da família, me liga quando está em dúvida sobre uma receita, ou quando quer saber como tratar gripe com chá. Menos como toda mãe, sabe? A gente só fica no telefone em silêncio, ouvindo a respiração um do outro. Mas até o silêncio entre nós é cheio de significado agora. Não apagamos o passado. Ele existe, com todas as suas dores. Mas hoje escrevemos uma nova história, feita do que dado, de presença, de amor que resistiu ao tempo. E quando ele me abraça e diz: "Obrigado por não desistir de mim", eu penso que tudo valeu a pena. A espera, a dor, o silêncio, o vazio. Hoje, ele me chama de mãe, com orgulho. E isso, meu filho, é tudo o que meu coração precisou ouvir. Durante 50 anos, por muitos anos, eu tive vergonha, medo do julgamento, medo de reviver a dor. Mas hoje, conto minha história, porque sei que tem muitas mulheres por aí que ainda choram em silêncio como eu chorei. Durante boa parte da minha vida, eu vivi com a boca fechada e o coração gritando, guardava tudo dentro de mim. Menos como se esconder a dor fosse um jeito de sobreviver. Não falava sobre o que vivi, nem com minhas amigas, nem com meus filhos, nem com Deus direito.
Eu simplesmente engolia o choro, como tantas mulheres da minha geração aprenderam a fazer. Mas depois que reencontrei meu filho, algo em mim mudou. Pela primeira vez, eu me senti livre para lembrar, para sentir, para falar, e percebi que minha dor não era só minha. Quantas mulheres também foram forçadas a esconder seus filhos? Quantas foram silenciadas, envergonhadas, expulsas de casa, tratadas como culpadas, por algo que no fundo foi apenas amor impedido? Foi aí que entendi. Minha história precisava ser contada. Comecei devagar. Primeiro, conversando com uma vizinha, mais nova, que também criou o filho sozinha, e sempre teve vergonha disso. Depois, numa roda de senhoras na igreja, e quando vi estava contando minha história numa rádio comunitária. A voz tremia, as mãos suavam, mas as palavras saíam, como um desabafo antigo, que finalmente achou espaço. Falei da dor, do parto escondido, do vazio que ficou, mas também falei do reencontro, do perdão, da cura. Depois daquele programa de rádio, recebi várias cartas. Mulheres que passaram pelo mesmo, algumas tinham sido obrigadas a entregar os filhos. Outras nunca mais tiveram notícias. Outras ainda procuravam, como eu procurei. Elas diziam: senti como se fosse a minha história. Você me deu coragem para contar a verdade para os meus netos. Achei que só eu tinha vivido isso. Foi quando percebi minha história, além de ser minha, podia ser ponte. Hoje, quando me perguntam por que falo tanto sobre esse passado, respondo com orgulho, porque meu silêncio não me salvou, mas minha voz pode salvar alguém. Não sou escritora, nem doutora, nem mulher importante. Sou só uma mãe que teve o coração partido e que depois de meio século conseguiu colar os pedaços. E se minha história alcançar uma só mulher, uma só, que esteja chorando em silêncio, sentindo culpa por algo que foi forçada a fazer, então já valeu. Conto minha história para que outras saibam que não estão sozinhas, que a vergonha não é delas, que o amor de mãe, mesmo silenciado, sobrevive, porque hoje eu sei, com todo o meu ser, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para encontrar quem se perdeu, e nunca é tarde para transformar dor em esperança. Se você chegou até aqui, eu agradeço, porque ouvir a dor de alguém é também uma forma de amar. Durante 50 anos eu vivi com um buraco no peito, um silêncio que ninguém ouvia. Carreguei a culpa, a vergonha, o medo, mas hoje ao contar tudo isso para você, eu percebo, minha história não é só sobre perda, é sobre resistência, é sobre um amor que nem o tempo, nem a distância conseguiram apagar. Fui forçada a abandonar meu bebê. Sofri calada, me calei, para sobreviver. Mas a vida menos encontrou um jeito de me devolver o que era meu. O tempo passou sim. As rugas chegaram, os cabelos branquearam, mas o coração de mãe nunca envelhece. Reencontrei meu filho, o abracei, ouvi ele me chamar de mãe, e percebi que a dor pode até durar décadas, mas o amor verdadeiro sempre encontra caminho. Hoje eu falo, hoje eu compartilho, porque sei que tem muitas mulheres aí do outro lado da tela que ainda carregam histórias, como a minha prece Snowpeto, e eu quero dizer a vocês, vocês não estão sozinhas. Não importa quanto tempo passou. Não importa o que disseram para você. Amor de mãe é semente. Pode ficar enterrado por anos, mas um dia ela brota e floresce. Minha história é de dor, mas também é de esperança. E se tocou seu coração, então ela cumpriu o seu papel. Muito obrigada por me ouvir.